Olá pessoal, tudo bem? Depois que nós aprendemos os métodos de Cartano, Tartaglia e o método Ferrari para resolver equação terceiro e quarto grau, hoje nós vamos ter o prazer de ver um pouquinho sobre a história da álgebra. Vamos deixar um pouco as contas para o lado de lá e vamos ver um pouquinho sobre a história da álgebra. E para isso eu convidei um professor, que é o professor Francisco César Polsino, professor titular lá do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Ele é uma das maiores celebridades na área de álgebra que a gente tem no país, reconhecido internacionalmente. Para vocês terem uma ideia, o professor Polsino já publicou mais de 100 artigos em revistas especializadas nacionais e internacionais. Okay? Então ele vai poder falar para vocês hoje um pouquinho sobre a história da álgebra e, na verdade, para vocês vai ser um privilégio, porque não é todo dia que a gente tem uma pessoa como o professor César para poder contar para a gente um pouquinho sobre a história da álgebra, ok? Com vocês, professor Polsino, gente. E para nós, a gente se vê na próxima aula. Obrigado. Oi, pessoal. Estou aqui como convidado para falar para vocês um pouquinho sobre a história da álgebra. É claro que nós vamos falar sobre um desenvolvimento da cultura humana ao longo de 5.000 anos. E temos que falar nisso em 15 minutos, de modo que muita coisa, infelizmente, vai ser omitida. Mas vou tentar lhes dar um panorama geral de como esse ramo da ciência foi se desenvolvendo. Como muitas coisas da cultura humana, a álgebra começou no Antigo Egito. Claro que a álgebra não tem nada a ver com as pirâmides, mas é a imagem que mais nos remete ao Egito. Isto aqui é um papiro muito conhecido, se chama papiro Rind, está no Museu Britânico, e é um dos melhores documentos que nós temos sobre a matemática da antiguidade. Neste papiro é uma coleção de problemas resolvidos, e através desses problemas nós sabemos o que os egípcios sabiam, o que eles faziam de matemática. A civilização egípcia começou muito antes, em 3200 a.C., de modo que mais ou menos 3.000 anos antes de Cristo já havia bastante matemática no Antigo Egito. Mas que está realmente documentada é mais ou menos a partir desta época, mais ou menos 1.800 anos antes de Cristo. Não só no Egito nós sabemos que eles, além de saber, vocês veem no papiro, não sei se dá para ver, mas tem várias figuras geométricas, né? Então tem muita coisa de geometria, mas também de aritmética e álgebra. Mas, do nosso ponto de vista, o que é interessante é que os egípcios já sabiam e resolviam bem e completamente qualquer equação de primeiro grau. Já na Babilônia, os babilônios também desenvolveram uma matemática avançada, razoavelmente avançada para a época. Também é bastante antiga, mas os documentos que temos é também mais ou menos do mesmo período, 1.800 a.C. Aqui nós vemos uma coisa muito interessante. Se vocês olham para as figuras, vocês podem perceber que estão cheias de triângulos e retângulos e quadrados. É porque os babilônios, mais de 1.000 anos antes que Pitágoras, conheciam o que nós chamamos de Teorema de Pitágoras. Esta é uma tabuleta de argila que se conserva no Museu Britânico e contém, vocês veem que tem 3 colunas, são colunas de números, que são o que se chamam ternas pitagóricas, é decir, são números tal que o quadrado deste mais o quadrado deste é o quadrado deste. E são inteiros, que não são nada fáceis de achar. O que nos mostra que a matemática da Babilônia era muito avançada, e embora não tenha uma imagem específica para lhes mostrar isso, uma coisa que é extremamente surpreendente é que os babilônios, pelo menos com certeza em 1.800 a.C., sabiam resolver completamente as equações de segundo grau. Já comentamos muitas vezes com amigos e colegas, aqui no Brasil se usa chamar a fórmula de resolução da equação de segundo grau de fórmula de Bhaskara. Os babilônios resolviam a equação 2.000 anos ou mais antes de Bhaskara. De modo que a fórmula não é dele, o mérito é dos babilônios, e depois foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. Mas, nesse sentido, deixem-lhes mostrar esta outra coisa que é super interessante. Pelo fato de que eles resolviam equações de segundo grau, é claro para nós que eles certamente trabalhavam bem com quadrados e com raízes quadradas, né?
como les mencioné antes, eles conheciam também o teorema de Pitágoras. E tanto é assim que en este fragmento recuperado da Babilônia temos um quadrado de lado 1, aqui está marcada a diagonal do quadrado, e aqui temos, não se nota muito bem, mas aqui tem números escritos cuneiforme. O que está escrito aqui é 1,41, 42, ou seja, é o valor de raiz de 2, uma aproximação de raiz de 2. Então, realmente a matemática babilônica estava bem mais avançada do que podemos imaginar. E, como les digo, o conhecimento básico do que nós chamamos álgebra elementar, álgebra que se ensina a nível secundário, já era dominado por eles e pelos egípcios. O próximo estágio, do ponto de vista de nossa história, é na Grécia. Na Grécia, a matemática grega, como matemática mesmo, começa com Tales, que um pouquinho antes de Pitágoras. Pitágoras foi discípulo de Tales. Mas uma das coisas que nós sabemos é que Pitágoras fez uma série de demonstrações do que hoje chamaríamos álgebra, mas os gregos pensavam muito em termos geométricos. Então, por exemplo, hoje em dia, quando nós vemos uma expressão como a mais b ao quadrado, pensamos, isto é o quadrado de um binômio. Pitágoras não. Pitágoras, quando olhava para isso, ele pensava, isto é um quadrado cujo lado é a soma de dois números. Por exemplo, vamos fazer aqui, essa é uma fórmula muito conhecida, mas para Pitágoras, então, quando se escreve algo como a mais b ao quadrado, você está falando de um quadrado cujo lado é uma soma de números, a e b. Então, Pitágoras repetia isto aqui, fazia este desenho, e observava que a área do quadrado de a mais b é formada por um quadrado de área de lado A, tem um quadrado de lado B, e tem dois retângulos. Cada retângulo tem um lado igual a e outro igual a B. Então, a área do retângulo é A vezes B. Como são dois, dá 2AB. Então, estou mostrando isto apenas para vocês terem ideia de que na Grécia vários tópicos de álgebra foram desenvolvidos, mas sempre com um pensamento geométrico, com uma interpretação de questões relacionadas a figuras. O seguinte ponto que eu queria destacar é falar um pouquinho de Euclides. Euclides de Alexandria é um matemático muito famoso, muito nomeado. Ele viveu no século IV a.C., e o grande mérito de Euclides é que ele escreveu uma obra enciclopédica, reuniu, de certa forma, toda a matemática que os gregos tinham desenvolvido ao longo de 2 a 3 séculos. Essa obra é muito famosa porque, em primeiro lugar, ele inaugura o método lógico-dedutivo. Começa com axiomas e postulados e depois demonstra todo o resto. Então, a imagem que nós temos da matemática como uma ciência deductiva, onde todo é provado rigorosamente a partir de um conjunto pequeno de afirmações, começa nessa obra de Euclides. Além do que, interessa para nós porque na obra de Euclides também aparece claramente a resolução das equações de segundo grau. Só que, outra vez, se nós temos uma equação do tipo, digamos, ax2 mais bx igual a c, eles nunca tinham uma equação igualada a zero porque só usavam números positivos. Então, soma de números positivos não pode dar zero. Então, sempre tinha mais ou menos esta cara. Então, vamos fazer assim. Vamos pegar uma equação mais simples. Es que nessa vamos tentar expressar x2 mais bx igual a c. Vamos pensar nesta equação. Para eles, o que estava escrito aqui era que a área de um quadrado cujo lado não conheço, mais a área de um retângulo que tem um lado igual a x e outro lado igual a b, então, digamos, põe b aqui,
a área de esta figura tem que valer C. O que Euclides fazia era, pegava esta figura, o x2, repartia este retângulo em 2, deixava aqui metade do retângulo, aqui tem B sobre 2, aqui tem B sobre 2, desse x, né? X está aqui, está aqui. Então, para que esto ficasse algo conhecido, tinha que adicionar este quadradinho, que é B sobre 2 ao quadrado. E assim vai aparecendo, não vou fazer os detalhes, mas assim vai aparecendo a dedução natural do que nós chamamos aqui hoje de fórmula de Bhaskara, a fórmula de resolução da equação de segundo grau, mas sempre pensando em termos puramente geométricos. Este é um fragmento dos elementos de Euclides, porque é uma obra que praticamente se perdeu. Então, se consegue, agora vou explicar como que la recuperamos, mas o texto grego original tem pequenos fragmentos, não se conhece a obra completa. Houve uma grande mudança na história da álgebra quando os árabes começaram a desenvolver essa ciência. Aconteceu mais ou menos no século, entre 813 e 833, começou a se construir uma biblioteca em Damasco, que depois foi transferida a Bagdad. Aí se reuniram estudiosos, não só islamitas, como cristãos e persas, para realizar traduções. Então, a obra de Euclides, por exemplo, foi traduzida ao árabe e por essa tradução é que a conhecemos inteira, etc. Então, muita coisa aconteceu na ciência árabe como um todo, não dá tempo de falar, mas, por exemplo, é nesse período que passa a se usar papel, que antes não existia. E esta é uma imagem da atualidade daquela tal Casa da Sabedoria que até hoje subsiste. O que nos interessa daqui, sobretudo, é que nessa Casa da Sabedoria aconteceram muitas coisas sobre muitos autores, mas um deles, Al-Khwarizmi, escreveu uma obra. Bom, primeiro, ele escreveu uma obra que foi responsável pela introdução de numerais indo-arábicos na Europa. Mas mais importante, ele escreveu este livro, que abreviadamente a gente se refere a ele como Al-Jabr al-Muqabala, que é o primeiro livro de álgebra no sentido moderno da palavra. É decir, não é mais um conjunto de problemas geométricos, mas são problemas que envolvem números e que se resolvem apelando às propriedades das operações. Esta é uma estátua actual de Al-Khwarizmi. Esta é uma reprodução de uma página da obra. Ven que, além de ser um texto de matemática, é uma obra de arte. E do título da obra, Al-Jabr, vem a nossa palavra álgebra. Do nome dele, Al-Khwarizmi, vem a nossa palavra algoritmo. E este livro foi introduzido na Europa em 1145. Muito tempo depois, Girolamo Cardano, não é o descobridor, mas foi a primeira pessoa a publicar nesta obra, a Ars Magna, a resolução das equações de terceiro e quarto grau. Isso foi exatamente em 1545. Então vejam que há quase que 3.000 anos de intervalo entre saber resolver as equações de segundo grau e resolver as de terceiro grau. No mesmo ano, se resolveu a de quarto grau. Bombelli, tentando entender a obra de Cardano, acabou descobrindo uma coisa fundamental para a matemática posterior, que são os números complexos. Apareceram na tentativa de entender a resolução de equações de terceiro grau. E este senhor, Simon Stevin, belga, foi o primeiro a considerar os polinômios, a definir polinômios no sentido moderno do termo, a considerá-lo como entes matemáticos, estudar divisibilidade, mínimo múltiplo comum, etc., de polinômios. A partir daí, aparece a preocupação de resolver equações polinomiais de maior grau. Se sabia resolver até o quarto, se queria tentar resolver o quinto. O primeiro a perceber que talvez não fosse possível foi Lagrange.
Lagrange, em 1771, escreveu um livro em que dizia: pode ser que não haja solução para as equações de quinto grau. Logo depois, Ruffini confirmou essa suspeita. Abel deu uma prova mais rigorosa da que a do Ruffini, que usamos até hoje, de que a equação geral de quinto grau não pode ser resolvida com uma fórmula que envolve radicais. E este senhor, Galois, aprofundou muitíssimo toda a obra dos anteriores e, na verdade, é considerado hoje o criador da teoria de grupos, enfim, outras coisas que vocês seguramente viram no curso. Agora, estas três personagens são três professores ingleses que estavam em Cambridge. Eles acharam que a matemática, que a álgebra, estava muito fluida, muito intuitiva, mal fundamentada. E eles tiveram a ideia de dar à álgebra a mesma estrutura rigorosa que a geometria tinha. Então decidiram imitar o método de Euclides, ou seja, coloca os axiomas e deduz todo o resto. Aí, e quais são os axiomas da álgebra? Bom, os axiomas da álgebra são as propriedades elementares das operações, comutativa, associativa, etc. Então, a partir daí, isto acontece exatamente em 1830, é ali que aparece a gênese, a primeira semente do que seria depois a álgebra com a apresentação moderna que vocês têm visto neste curso. Um incidente interessante, logo depois que estes personagens começaram a publicar nessa direção, apareceu Hamilton. Hamilton estava tentando desenvolver uma matemática que permitisse trabalhar com forças, fazer a dinâmica na física. O que ele fez foi o prelúdio do que hoje chamamos cálculo vetorial. Então, ele fez uma construção de um conjunto de números que chamamos de quatérnios, que são uma espécie de duplicação dos complexos. E, até a época de Hamilton, todos nós sabíamos, todo matemático, toda pessoa sabe, que a ordem dos fatores não altera o produto. Pois bem, Hamilton foi o primeiro a encontrar um sistema algébrico em que a ordem dos fatores sim altera o produto. Então, isso também foi definitivo para a forma em que a matemática se estruturou depois. Porque se entendeu que os axiomas não são algo revelado por Deus, não são uma obrigação, não são um dado da natureza, mas são uma escolha do matemático para saber qual o sistema que ele prefere desenvolver. A partir dali, então, temos todo um século de um crescimento exponencial, incrível, de estruturas algébricas. E, finalmente, em 1930, ou seja, exatamente um século depois do primeiro passo dado por aqueles três pioneiros, este senhor, chamado Van der Waerden, escreveu um livro que se chama, em alemão, Álgebra Moderna, que cristaliza todo o trabalho desenvolvido durante aquele século, dá um modelo, o livro de Van der Waerden é um modelo de todos os livros de álgebra posteriores, todos os livros de hoje, de álgebra moderna, álgebra abstrata, de alguma forma seguem o esquema introduzido por Van der Waerden. Então, a partir de 1930, a álgebra muda um pouco de filosofia, de maneira de ser. Não é mais a ciência que estuda equações, a ciência que estuda sistemas, é a ciência que estuda estruturas operatórias, que estuda conjuntos com operações com certas propriedades. E essa é a álgebra que vocês encontram, então, no curso que estão fazendo aqui conosco. Muito obrigado. Essa é a história que queria lhes contar.